A história da Rua Grande, o maior centro comercial de São Luís, começou no século XVII, no início da década de 1640. Hoje, com 709 lojas instaladas, ela é conhecida como Rua Oswaldo Cruz. Começa na Avenida Magalhães de Almeida e termina no Canto da Fabril. Muita gente não sabe, mas a Rua Grande começou aqui pelo Largo do Carmo em 1644 e contava com apenas uma quadra. A rua era residencial e os primeiros comerciantes a ocuparem o espaço eram de origem portuguesa. À medida que a cidade ia crescendo, a rua ia se expandindo e hoje tem mais de 1 quilômetro de extensão e é frequentada por pelo menos 70 mil pessoas diariamente, de acordo com a Associação Comercial de São Luís. É considerada a rua mais importante da capital, não só pelo grande movimento comercial, mas também pela história que carrega ao longo dos séculos. Desde o seu início, com o surgimento do Largo do Carmo, em função do convento, é a rua mais importante de São Luís, certo? Ela desenvolve já em 1644, já tem o primeiro registro dela como Rua Grande, porém era antes chamada de Caminho Grande. E esse Caminho Grande ele só cai em desuso só na década de 60, aqui parece, mas ela sempre foi chamada Rua Grande ou Caminho Grande, ou atualmente como é Rua Oswaldo Cruz. Muitos imóveis pertencem a nomes importantes do Maranhão. Este aqui, por exemplo, pertencia a Ana Jansen. O prédio histórico também abrigou o Cassino Maranhense. Convém salientar que aqui funciona o primeiro clube social do Maranhão, que é o Cassino Maranhense, que mais tarde é deslocado para a beira-mar. É na década de 40 que finaliza e faz exatamente o surgimento do novo clube social, e aqui funciona já a partir desse período já como loja, não mais como residência. O edifício Caiçara é o prédio mais alto da Rua Grande. Ele conta com 8 andares, imóveis residenciais e pontos comerciais. Antes da construção do edifício, a igreja de Nossa Senhora da Conceição funcionava no local e foi demolida para a construção do prédio. De 1870 já havia um decreto, já havia uma pretensão de se tirar de lá, demolir aquela igreja. Ela se concretizou no governo de Paulo Ramos em 1939. E segundo eles era exatamente para desobstruir ali construção de bondes para poder modernizar a cidade e tudo mais. Esse foi a motivação da demolição daquela igreja. O vai e vem de pessoas começa cedo, antes das 8 da manhã, com a abertura das lojas. E pouco a pouco, os consumidores vão chegando à rua mais movimentada da cidade. Para quem vem de fora do estado, passar pela Rua Grande é programação obrigatória. Quase um passeio turístico. Eu gosto daqui, da Rua Grande, pra gente passear, comprar o que precisa, as novidades, coisa diferente que não encontramos em São Paulo, a gente vem e encontra aqui. Encontra de tudo também? Encontra de tudo, até mais do que no meu estado. Adilson Pereira foi um dos primeiros vendedores informais da Rua Grande. Ele comercializa há 25 anos cordões, anéis e pulseiras de prata ou folheados a ouro. É dessa rua de histórias construídas todos os dias que ele garante o sustento da família. O maior ponto comercial do Maranhão, a Rua Grande. Representa tudo. Sustento minha família daqui. Mesmo com o crescimento da cidade, muitas lojas mantêm a clientela fiel. O Armarinho Moderna, fundado em 1920, há quase um século, segue a tradição familiar de passar de geração a geração a venda de itens do popular armarinho. A minha mãe já nasceu aqui nesse prédio, né? Ela nasceu na mesma época que foi fundada a loja, em 1920. Aí depois meus avós faleceram e meus pais assumiram o comércio, né? A minha mãe e meu pai, Michel, a minha mãe Mabel, assumiram e eu tomei gosto desde pequenininha. As fachadas imponentes inspiradas na decoração francesa do estilo Art Nouveau, a nova arte que inspirou a arquitetura depois da Primeira Guerra Mundial, ainda resiste à ação do tempo. Um dos exemplos é o Cine Eden, inaugurado no século passado, em 1919. O cinema funcionou por mais de 60 anos e era uma das poucas diversões em São Luís durante 6 décadas do século XX. Esse cinema que foi marcante para gerações e gerações, eram os grandes lançamentos. Dentro era o que tinha uma tela mais perfeita, certo? Pertence à família Tágera, certo? Família Tágera. Ele é o marco de grandes gerações. Você pode conversar com os
pessoas mais idosas, mais antigas, que eles vão falar exatamente do Cine Éden, certo? Sendo que nós tínhamos 2 cinemas lá no início da Rua Grande, mas o marcante, o que vinha bastante gente, era o Cine Éden. O cirurgião dentista Arnóbio Branco, estudante do Liceu Maranhense nos anos 60, começou a frequentar o cinema aos 11 anos de idade. Hoje, aos 67, ele relembra momentos marcantes da época de ouro do cinema em São Luís. Cine Éden foi um cinema charmoso, marcou época, encontro com garotos, namoradas, né? Naquela época, a gente fazia sempre aqueles encontros. Eu estava no Liceu, na Maranhense, aí eu tinha a minha garota aqui, aqueles encontros, né? De final de semana, né? Tudinho, era bom. A rua está na memória dos judovicenses e na esperança de quem trabalha por aqui. Em 2014, um projeto de revitalização da Rua Grande foi apresentado pelo Programa de Aceleração do Crescimento para Cidades Históricas. A ideia é revitalizar a Rua Grande, melhorando o calçamento e escondendo a fiação elétrica, que deverá ser subterrânea. Com a crise financeira no país, o governo federal cortou parte dos investimentos. Nós tínhamos 250 milhões para o IPHAN nacional nesse ano e foi cortado 78% do nosso orçamento e agora nós temos apenas 56 milhões de reais. Com esses 56 milhões de reais nós não temos como começar a obra da Rua Grande. Então a presidência do IPHAN, junto com o Ministério da Cultura, está trabalhando para tentar fazer o descontingenciamento desse recurso para que a gente possa finalmente dar a ordem de serviço da Rua Grande. Enquanto a revitalização não acontece, consumidores e empresários denunciam os problemas, principalmente a buraqueira e os prejuízos causados aos comerciantes pela falta de infraestrutura, no mesmo compasso que aguardam as mudanças. Olha, a estrutura aqui é péssima, realmente deveria ter uma estrutura bem melhor, que é um centro comercial feito em Rua Grande, um dos maiores centros comerciais desse país, né? E é desse jeito que vocês estão aí, mal as pessoas andam, caem em buraco, coisas para fazer ali. Se você for até o final, você vai ver diversas falhas. A expectativa, na verdade, é muito boa, porque é preciso que haja bastante atrativo. E uma vez revitalizada esta rua, que é a principal artéria da capital de São Luís, provavelmente vai trazer todo aquele pessoal remanescente que foram para outros bairros, outros lugares, shoppings, etc. A famosa Rua Grande convive em harmonia com empreendimentos comerciais mais modernos e contemporâneos. E ao longo dos séculos, mesmo com os problemas, nunca perdeu a sua importância e o seu charme. Por ela, milhares de pessoas caminham diariamente sobre os seus paralelepípedos desgastados, muitas vezes desatentos à sua história gloriosa. Uma história que para muita gente também tem gostinho particular. Histórias transformadas em memórias afetivas para a vida. Afinal, louvar o que passou tornam mais queridas as lembranças.